Olá! Vamos aqui na aula de ciências, lá na página 284 do livro 3. E olha só, o que nós temos aqui? Ih, gente, cortaram todas as árvores. Nossa, agora, olha, tem uma plantinha crescendo aqui. Cresce logo, preciso da sua sombra. As árvores são tão importantes, elas nos oferecem, nos proporciona sombra, um ar puro, chuva, umidade do ar, alimentos, frutos, abrigo para os animais. Mas será que uma área desmatada, ou queimada, será que é possível a gente fazê-la retornar como antes, exatamente como antes, ou pelo menos proporcionando os benefícios que uma floresta proporciona? Será que isso é possível? O que você acha? Então, gente, é possível. E o nome disso se chama reflorestamento. Então, olha só, reflorestamento significa criar novamente a floresta em um local que foi desmatado ou queimado. Como que a gente faz isso? A gente vai criar novamente a floresta. Nós vamos fazer isso por meio de plantio e manutenção de árvores. Então, não basta apenas plantar as árvores. Eu preciso plantar e eu preciso manter essas árvores para que elas possam crescer saudáveis e então reconstituir a nossa floresta, que nos faz muito bem. Gente, o simples plantio não é suficiente. Coloque isso na cabeça. Não basta eu plantar. Quando eu plantei uma árvore, não acabou o meu serviço. Eu preciso cuidar desse novo indivíduo. Então, é preciso cuidar dessa árvore para formar uma floresta semelhante à original. Será que ela vai ficar igualzinha? É isso que a gente vai descobrir. Vamos lá? Então, gente, nós temos dois tipos de reflorestamento. Nós temos um reflorestamento que ele tem fins comerciais. O que significa isso? Eu vou plantar algumas árvores, pode ser eucalipto, que é muito conhecido, pinos, seringueiras, acácias. No Brasil, tem aumentado muito as áreas de reflorestamento com acácias e tecas. Por quê? Essas plantas crescem rapidamente. A acácia, ela serve para fazer aquele compensado, móvel de madeira compensada, que tem em muitas casas. Provavelmente você tem aí na sua casa um armário, uma mesa, um rack. Então, provavelmente você tem aí na sua casa algum móvel de compensado. Esse compensado é feito dessa madeira acácia, ela cresce rápido, em 4 anos pode fazer o corte. Então, mas esses reflorestamentos têm plantio comercial, com objetivo comercial. Esse daqui é a teca ela cresce rápido e ela tem uma madeira muito boa para fazer móveis. Então, também, e utilizar na construção. Então, também está sendo muito plantada no Brasil. Ela tem benefícios como floresta? Tem. Ela protege o solo, de efeitos da erosão, ela vai melhorar a condição do ar, vai liberar água no ar. Então, ela tem benefícios. Mas, gente, se tem fins comerciais, ela tem, é uma planta só naquela área. Então, aquela área toda só tem um tipo de planta. Então, qual que não é a vantagem dela para a ecologia, pensando no ambiente? A desvantagem dela é que eu não vou ter a variedade de animais que tem numa floresta, porque aqui só tem um tipo de árvore. Não vou ter alimento e o abrigo necessário para muitas espécies. Então, só tem uma árvore, eu vou ter pouquíssimos animais ali. E ela é cortada, e dependendo da espécie, a cada 4 anos, ela é toda cortada e ela recomeça novamente. Traz um benefício, mas não resolve tanto a questão. Agora, o que a gente pode fazer? As áreas que hoje
nas plantações são utilizadas para pastagem ou para agricultura, a gente pode plantar junto as árvores que vão ser cortadas depois. Mas a gente pode fazer, imagina que nessa área aqui está plantado pastagem, aqui tem gado pastando aqui, se alimentando. Pode ser que a gente vai reduzir as áreas limpas, sem árvores. Então, vamos lá. O outro tipo, a gente acabou de ver um reflorestamento para fins comerciais e tem um reflorestamento para fins ecológicos. Esse daqui é para reconstruir a floresta mais próximo possível da original. Então, gente, olha só como que é feito. O objetivo é formar uma floresta semelhante àquela floresta que havia ali, que foi perdida. Inclusive, trazendo de volta os animais e restaurando relações ecológicas, quer dizer, entre a matéria viva e a matéria não viva. Então, a gente vai restabelecer as relações ecológicas entre os seres vivos. Então, a gente vai recuperar o ecossistema. Quando é um reflorestamento para fins comerciais, nós não recuperamos o ecossistema, a gente modifica todo ele, porque aqui a gente vai ter um plantio de apenas um tipo de árvore, como é feito no sistema agrícola, um tipo de planta. Aqui nós temos, no reflorestamento para fins ecológicos, a gente tem uma variedade muito grande de árvore. Então, gente, é essencial essa variedade, que senão eu não vou ter a floresta que eu tinha antes. Eu não vou conseguir trazer de volta os animais que eu tinha antes. Olha só. E aqui a gente tem um exemplo, isso daqui é bem no meio da cidade do Rio de Janeiro. É a Floresta da Tijuca, que é um parque nacional da Tijuca, é protegido, então não pode desmatar isso daqui. O que aconteceu há muito tempo atrás? Eu quero que vocês vejam um vídeo que vão fazer um trabalhinho sobre ele. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, essa área toda foi ocupada pela cana-de-açúcar e pelo café. Então, foi desmatada para plantar café. E na época, havia acabado, passada a febre do ouro em Minas Gerais. Então, a gente já não estava mais encontrando ouro. Então, começaram a plantar café, explorar essas áreas com café. E ainda dizia o seguinte, que café bom mesmo era em floresta virgem, em terra virgem. Quer dizer, eu tirava a floresta e plantava o café. Áreas que não tinham sido plantada a cana-de-açúcar, por exemplo. Então, eles começaram a desmatar essa floresta para plantar café. Gente, aqui tinha muitas nascentes de água, muitas. E a água foi acabando e foi faltando água para a população. Aí, na época, o Dom Pedro II, que era o rei, que administrava o país, Dom Pedro II, ele que decretou que tinha que replantar a floresta. Então, ele investiu nessa floresta, foi uma ordem de Dom Pedro II, replantaram a floresta. Então, aqui tem trabalho, gente, tem muito trabalho de escravos aqui, tá? De escravizados aqui. Então, a gente tem que agradecer também esse trabalho desse povo que tanto lutou pelo Brasil, que eles produziram muito pelo Brasil. Então, tem toda essa floresta cheia de história, E eles buscam aqui introduzir os animais que tinham antes na floresta. Então, é um trabalho belíssimo que vocês vão conhecer nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Depois vocês vão me contar, vão escrever, falando o que vocês mais gostaram que acharam mais interessante na história dessa floresta, do Parque Nacional da Tijuca. Então, vamos lá. Bom, gente, se nós queremos reflorestar uma área para fins ecológicos, a gente precisa de alguns cuidados. Então, para a gente ter êxito, quer dizer, sucesso no plantio, o que nós vamos fazer? A gente tem que estudar sobre a vegetação que ocorria no local por meio de pesquisas em trabalhos científicos e visitas nas matas próximas. Por exemplo, aqui em Cordeiro, a mata do Posto ela foi reflorestada. Então,
Ali, e hoje, quem não conhece a história, acredita que ali é uma mata nativa, e não é. Porque tem uma variedade de plantas muito grande, e são plantas da Mata Atlântica. Então, para plantar ali naquela área, foi feito esse estudo sobre que plantas que era da Mata Atlântica. Então, plantaram sementes de árvores da Mata Atlântica. Isso é fácil, a Mata Atlântica não cerca, né? A gente tem vários mostruários da Mata Atlântica que ainda resta aqui pra gente. Então, pegaram sementes dessas áreas. Aí fez a seleção das espécies de árvores que serão plantadas, das árvores que é típica desse ecossistema. Aí começa a produzir as mudas, ou você pega a semente, vai tentar fazer com que essa semente germina, muitas têm um probleminha, quer dizer, não é problema, elas têm uma dormência, demora a germinar, leva meses, ou às vezes você tem que botar uma aguinha quente nela, para que ela quebre a dormência. Então você tem que estudar, tem que saber sobre aquela espécie, o que faz para germinar aquela semente, para que aquela semente germina. Aí, muito bem, vai lá, planta, faz a muda em viveiros, ou então compra a muda pronta, né? Aí você vai preparar o solo, lá da área que você vai reflorestar, ou que você vai plantar. Vai lá, prepara o solo, tem que afofar a terra, colocar matéria orgânica, lembra? Enriquecer com nutrientes que não tem ali, deixando o solo bem fofo e fértil para receber a mudinha. Feito isso, vamos lá, plantio da muda. E aí você planta e coloca, olha só, a muda aqui que foi produzida, você coloca, tá vendo que tem um pauzinho aqui? Esse pauzinho se chama estaca. Porque com o vento batendo naquela área, lembra, a área não tem plantas, foi desmatada. Então o vento bate ali, se não tiver essa estaca que serve de apoio para essa planta, ela vai tombar e aí ela não vai crescer até chegar no ponto de ser uma árvore grande. Então você tem que botar estaca. Aí fez estaca, cobre o solo ali com matéria vegetal, com folhas, para manter a umidade, para não secar, porque você não vai poder ir lá todos os dias molhar, né? Então você coloca a matéria vegetal. Faz a manutenção do plantio com regas, de vez em quando tem que ir lá molhar. Controle de gramíneas e formigas, como a floresta não está em equilíbrio ainda, então tem muitas formigas, cupins, muitos insetos. Então tem que ir lá tratar para ver se não está matando a árvore. E aí, se alguma árvore morreu, você tem que substituir por mudas, as mudas mortas por mudas boas. Então tem que continuar produzindo a muda. É assim que faz, é um trabalho danado, mas tão necessário. Então aqui tem uma área reflorestada, as mudas estão protegidas, olha só, fizeram aqui em volta para proteger sobre o ataque de formigas ou outros animais. Quando a árvore ainda é jovem, é necessário utilizar uma estaca para dar apoio, esse pauzinho que tem, ó, a fim de que o vento ou a chuva não quebrem seus galhos. Aqui é uma empresa, a Ecomodas, lá de Nova Friburgo. Ela é um exemplo na área de reflorestamento. Ela produz mudas de plantas nativas da Mata Atlântica e aí eles convidam a população da cidade, faz convite pelo Instagram, pelo Facebook, e eles fazem e a população vai e passa um dia lá plantando as mudas para reconstruir aquela área ali onde passa, olha, tá vendo o cabo? O teleférico, ali na praça, na chegada, né? Quando a gente está chegando ao centro de Nova Friburgo. Olha só, gente, a mata replantada, ela não será igual à original, mas terá benefícios semelhantes para a região. Como? Então, gente, essa mata replantada não vai ser igual. Imagina, as árvores ali estavam gigantes. Ela vai demorar muito. Muitos animais ali eu não vou conseguir trazer de volta. Ela não vai ser igual. Algumas espécies de plantas também não vou conseguir trazer de volta. Não vai ser igual. Mas ela traz muitos benefícios. Proteção do solo, da água e do ar. E ainda serve de habitat para os animais e outros seres vivos, né? Serve de morada para muitos animais. Então, gente, é um trabalho muito necessário.
vamos plantar árvores. Mas aí é um problema, tem um problema. Às vezes eu vou lá na minha propriedade, falo, vou destinar algumas áreas de reflorestamento. Eu vou lá na minha propriedade e planto lá um pedacinho lá de reflorestamento. Beleza, você fez sua parte. Aí meu vizinho achou muito bonito, segue seu exemplo, seu bom exemplo, e planta uma outra areazinha. Aí meu outro vizinho planta outra. Então eu tenho fragmentos de floresta. Floresta aqui, ali, ali, ali. Então, gente, os animais que estão aqui não vão para aquele lugar. Então, eu fico pedacinhos, a floresta toda fragmentada. E isso não é legal. Então, mas tem uma solução, para tudo tem. Foi muito bom que você fez isso. Foi muito bom que seu vizinho seguiu o teu exemplo. Então, gente, para ajudar esses animais, o que a gente faz? A gente faz corredores. Olha só. Vamos lá primeiro. Quais são os problemas da fragmentação florestal? Causa inúmeros problemas para os animais, questão de alimento, questão de locomoção, de um animal com o outro, né? Às vezes precisa dessa interação de espécies diferentes. Então, o que acontece? Um meio de amenizar esses problemas é fazer o reflorestamento. Só que essas matas, você tem que unir essa mata a outra. Você tem que unir essas partes a outra. Formar os corredores. Você tem que unir esse fragmento, formando um corredor aqui de vegetação até esse. Olha só, vem aqui, forma corredores de vegetação. Esses são os corredores para unir esses fragmentos. A gente faz corredores de vegetação para facilitar a locomoção dos animais de um fragmento para o outro. A gente interliga um fragmento ao outro por meio de corredores de vegetação. Olha só, eu tenho um fragmento de uma floresta aqui, outro fragmento ali, e aí fizeram um corredor, né, ligando de vegetação, ligando um fragmento ao outro. Olha só, na prática, esse fragmento aqui, olha só, o corredor ligou a esse outro fragmento, olha só, vários corredores ligando um fragmento ao outro, são chamados de corredores ecológicos, que ligam um fragmento de uma floresta a outro fragmento. Então, vamos lá? Assinale com V, verdadeiro, ou F, falso. Existem tipos de reflorestamento diferentes, de acordo com a finalidade. Lembra? Eu tenho finalidade comercial e eu tenho finalidade ecológica. Então, o que é essa resposta? Todos os tipos de reflorestamento trazem benefícios iguais para os animais? Você acha que um reflorestamento ecológico traz o mesmo benefício, onde tem uma variabilidade, o mesmo benefício por um reflorestamento comercial, onde eu tenho apenas um tipo de planta, de árvore? O reflorestamento de matas nativas é feito com mudas de árvores do próprio ecossistema. E aí, tá certo isso? Olha só, aqui ensina você a plantar uma árvore. Eu vou te dar um trabalhinho de casa. Meu objetivo é que até o final do ano eu convença você de plantar uma árvore nativa. Mas vamos lá. Você vai por enquanto, eu quero que você pesquise sobre uma árvore nativa na região onde você mora. Então, a gente é o ecossistema da Mata Atlântica, você vai pesquisar sobre uma árvore nativa da Mata Atlântica. Se tivesse, aí você vai pesquisar no Google e saber tudo sobre essa árvore, o que ela cresce, como que ela se reproduz. Se eu quiser plantar essa árvore, eu posso plantar essa árvore na minha rua? Nem toda árvore você vai poder plantar na rua, nem toda. Se ela tiver um fruto grande, não pode, porque pode causar acidente. Imagina, você está passando debaixo da árvore, cai um fruto na sua cabeça, ou para o seu carro, cai e amassa o carro. Nem toda pode. Tem árvores que têm raízes que quebra a calçada toda. Aí os vizinhos vão querer
cortar essa árvore, arrancar. Então, não pode também. Você, se for plantar na sua rua, você tem que pesquisar se essa árvore pode ser plantada em áreas urbanas. Então, vamos lá. Se for plantada numa fazenda, né? Se tiver sementes, você plante essa semente. Pesquise lá como que eu faço para essa semente germinar. Em um recipiente descartável, né? Suas garrafas PETs, caixinhas de leite, para produzir a muda e plantear em local que ela, depois que você tem a sua muda grandinha, vai deixar na sombra, vai molhar, cuidar. Depois que essa muda estiver grandinha aí, mais ou menos uns 30, 40 centímetros de altura, você vai plantar ela num lugar. Ah, tia, mas eu moro em apartamento, não tem como eu plantar. Doe para alguém que queira plantar. Você já fez uma grande contribuição. Você doa para alguém que queira plantar e cuidar dessa muda, dela se tornar uma árvore. Então, gente, é essa a nossa atividade. O planeta Terra é a nossa casa. Por isso, vamos cuidar bem dele. Faça um ato de carinho para a natureza. Por isso, eu convido você para plantar a árvore. Gente, eu estou fazendo um convite. Eu não estou dando uma tarefa de casa. A tarefa é você pesquisar e escrever para mim qual é a sua árvore que você pesquisou sobre ela. Nome de uma planta nativa. Isso é a sua tarefa. Aqui você vai plantar um convite para você cuidar com carinho da natureza. Plante você também uma árvore. Ah, eu não posso plantar uma árvore. Não, planta uma flor. Mas plante. Terminamos aqui. Beijo grande. Fique com Deus.